E aí, tudo bem? Já parou para pensar no que realmente comanda o tempo lá fora? Hoje a gente vai mergulhar nas forças invisíveis que ditam tudo, sabe? Desde aquela brisa no rosto até os gigantescos padrões climáticos que governam o nosso planeta. Para começar, vamos direto para uma pergunta que, olha, muita gente se faz. Se a gente ouve tanto falar em aquecimento global, por que ainda existem aqueles dias de frio de bater o queixo? É uma dúvida excelente, e a resposta está na diferença, que é crucial, entre duas palavras que usamos quase como se fossem a mesma coisa. Pois é, essa distinção é a chave de tudo. Chegou a hora de separar de uma vez por todas o que é tempo e o que é clima. Pensa assim, ó. O tempo atmosférico é como se fosse uma selfie da atmosfera. É aquela foto instantânea, sabe? Tá chovendo agora? Isso é o tempo. Já o clima? O clima é o álbum de fotos completo. É a história de décadas que nos diz, por exemplo, que uma região tem verões quentes e secos. Então, um único dia de frio é só uma foto nesse álbum. O clima é a história que o álbum inteiro conta. Certo. Agora que a gente já entendeu a diferença, do que exatamente o clima é feito? Quais são as peças desse quebra-cabeça que a gente consegue medir? Vamos dar uma olhada nos seus ingredientes principais. O primeiro e o mais óbvio para todo mundo é a temperatura. É, basicamente, a medida da energia no ar, aquela sensação de calor ou de frio na pele. É ela que decide se a gente vai sair de casaco ou de camiseta, né? Em seguida, tem uma coisa que a gente não vê, mas que está sempre ali: a pressão atmosférica. Imagina só uma coluna invisível de ar pesando sobre a gente o tempo todo. Essa força, bem sutil, é um dos grandes motores do nosso clima, influenciando tudo, desde os ventos até nossa própria fisiologia. E, por último, mas não menos importante, a umidade, que é a quantidade de vapor d'água suspensa no ar. É ela que define a diferença entre um dia de ar super seco, que até racha os lábios, e aquele dia abafado, pegajoso de verão, bem típico de uma floresta tropical. Mas espera aí, o que controla esses três elementos? Por que um lugar é quente e úmido e o outro é frio e seco? A resposta está nos grandes diretores do clima, os fatores climáticos. Eles funcionam como se fossem os botões de controle da nossa atmosfera. Então, nós temos aqui os 4 grandes maestros do clima. A latitude, que define a intensidade do sol que a gente recebe. A altitude, que funciona como um termostato natural. Quanto mais alto, mais frio. A vegetação, que atua como um umidificador gigante, liberando vapor d'água. E a proximidade do mar, que age como um moderador, evitando que as temperaturas fiquem extremas demais. E para a gente entender na prática o poder desses fatores, vamos focar em um deles, a altitude. E vamos ver o impacto dramático que ela tem no laboratório da vida real, o corpo de um atleta de alto rendimento. 3.640 metros. Isso não é só um número, não é só uma altitude, é um desafio. Em lugares como La Paz, na Bolívia, jogar uma partida de futebol não é só sobre técnica, é sobre sobreviver ao ar. O que acontece é simples e ao mesmo tempo brutal. Quanto mais alto se sobe, menor a pressão atmosférica. E isso faz com que as moléculas de ar fiquem mais espalhadas. O ar fica rarefeito. Na prática, isso quer dizer que cada vez que um atleta puxa o ar, ele está recebendo menos oxigênio do que o corpo dele precisa. E aí o corpo imediatamente soa um alarme e entra em modo de emergência. O coração dispara, a respiração fica ofegante, tudo numa tentativa desesperada de compensar a falta de oxigênio. É o começo do famoso mal da montanha, que pode causar dores de cabeça, tontura e uma exaustão que parece que não vai ter fim. E isso se traduz diretamente no desempenho, claro. Como explica o fisiologista Tiago Ribeiro Lopes, aquela mesma carga de trabalho, que parecia fácil ou moderada, começa a parecer difícil e extenuante. Ou seja, uma corridinha leve ao nível do mar pode se transformar numa verdadeira maratona lá na altitude. A percepção de esforço simplesmente explode. A solução não é um simples descanso, não. O corpo precisa de tempo, geralmente de 2 a 3 semanas, para se adaptar. Esse processo, chamado de aclimatação, é uma maravilha da biologia. O corpo começa a produzir mais hemoglobina, que são tipo os carrinhos que transportam oxigênio no sangue, para compensar a oferta reduzida no ar. Agora vamos sair do corpo humano e dar um zoom para bem longe. Vamos olhar a Terra a partir do espaço para entender o ritmo que rege o nosso planeta. As estações do ano. Ao contrário do que muita gente pensa, as estações não acontecem porque a Terra está mais perto ou mais longe do Sol. Não, o grande segredo é a inclinação do eixo do nosso planeta.
É esse desvio que faz com que um hemisfério receba a luz do Sol de forma mais direta, enquanto o outro a recebe mais de lado, de forma mais inclinada. Essa dança cósmica cria dois momentos bem marcantes: os solstícios, que são os extremos, o dia mais longo do ano no verão e o dia mais curto no inverno, e os equinócios, que são os pontos de equilíbrio perfeito, quando dia e noite têm exatamente a mesma duração. Para sentir isso na prática, vamos para Porto Alegre. No auge do verão, durante o solstício, a cidade tem cerca de 14 horas de luz solar. É dia para dar e vender. Agora, avança 6 meses no calendário. No solstício de inverno, a mesma cidade vê o Sol por apenas 10 horas. Essa diferença de 4 horas de luz do dia não é mágica, não? É o efeito direto da dança silenciosa do nosso planeta inclinado ao redor do Sol. No fim das contas, a gente vê que tudo está conectado. A pressão do ar que tira o fôlego de um atleta lá em La Paz e a inclinação do nosso planeta que pinta as cores do outono são parte da mesma e magnífica teia de forças do nosso sistema climático. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Vimos como o clima molda o esporte e o ritmo dos nossos dias. Mas e se a gente parar e pensar um pouco? De que outras formas, sutis ou bem óbvias, ele está moldando a vida, a cultura e o mundo ao nosso redor neste exato momento?